todos vocês, meus alunos e alunas, nessa situação excepcional, não é isso? Estamos vivendo. Primeira coisa, espero que todos estejam com saúde, paz e tranquilidade nas famílias, tá? E hoje nós vamos fazer aqui uma gravação para o tema Crise Econômica Capitalista de 1929, tá? Vou aqui partilhar a tela com vocês. Vocês sabem, nós trabalhamos com aquele modelo do PowerPoint em sala de aula, é o que nós vamos fazer aqui agora. Tá? PowerPoint, então, crise de 29, perfeito. Tá? Temos aqui. Sempre cito a vocês de que eu gosto de trabalhar com a lógica de crise econômica capitalista de 1929, porque a União Soviética, por ser já uma economia separada do bloco do mundo capitalista, não vai sofrer consequências com esta crise. Não sofreu. E, ao contrário, a década de 30 foi uma década de forte crescimento da economia soviética, principalmente da economia industrial. Foi o período da coletivização do campo, claro, com as consequências brutais do ponto de vista humano, né, que sua população sofreu, mas, de qualquer maneira, para muita gente que não tinha informações, porque o sistema soviético era um sistema muito fechado a respeito, né, do que acontecia na integridade dentro da União Soviética, muitos aqui no bloco, no mundo ocidental, no mundo capitalista, começaram a defender teses de que o modelo socialista seria o melhor em relação ao seu competidor, o capitalismo. Tudo bem? De qualquer maneira, nós vamos trabalhar a partir dos antecedentes, né? Lembrando a vocês que no pós-guerra houve uma imediata situação que os economistas chamaram de crise de reconversão. Reconversão, antes da guerra, uma economia de paz, tá? Perdão aqui esse chamado, vou desligar o meu celular, tá? Desculpem, tá? Antes da guerra, uma economia, vamos dizer, de paz, uma economia voltada fundamentalmente para a produção de bens de consumo, perfeito? E só que com a guerra, e a corrida armamentista anterior à guerra, mas a guerra em particular, toda a economia voltada para a produção de armamentos, a produção para gerar os bens fundamentais para o esforço de guerra, a produção de bens de consumo caiu vertiginosamente. E agora, terminada a guerra, teria-se que fazer uma reconversão, voltar à economia enfim, voltada particularmente para bens de consumo. E chamo também a atenção de que na conversão da economia de paz para a economia de guerra não existe desemprego, porque muitos jovens que estavam no mercado de trabalho serão convocados para o conflito. A guerra colocou frente a frente milhões de homens em armas, tá? Obrigou, inclusive, é uma questão que vocês sabem muito bem, as mulheres a entrarem em áreas do mercado de trabalho que até então não se faziam presentes. Então, não existe crise de desemprego durante a guerra, mas no pós-guerra existe crise de desemprego. Claro, porque os soldados voltam para casa, porque tem toda uma situação, né, de rearrumação dessa população na sua sociedade, e essa crise, tá, ela está ali evidente. Tá? Vou tentar relembrar para alguns, tudo bem, o caminho da explicação. Imagina que antes da guerra você tinha uma demanda por um determinado bem de consumo. Eu sempre gosto de citar, vou citar o caso tradicional que eu uso, geladeira. Tá? Então, em média, 30 famílias compram geladeira na loja do fulano de tal. Tudo bem? Esse comerciante faz uma demanda para ser sempre um estoque de 35 geladeiras, mais ou menos, para as fábricas. E as fábricas estão produzindo. Com a guerra, toda a guerra é uma situação de crise, tudo bem? Diante da crise, por exemplo, essa que nós estamos vivendo agora, né, as pessoas tendem a reprimir o consumo, a não consumir.
tudo bem? Elas têm recursos para consumir, mas não fazem, porque não sabem o futuro que está adiante, certo? Então você tem uma situação de que o número de indivíduos que chega para comprar geladeira, no nosso exemplo, cai vertiginosamente. De 30, vamos colocar aqui um número para 5. Tudo bem? O que faz o comerciante? O comerciante diz ao fabricante de geladeiras que ele não precisa mais de 30, 35 geladeiras por mês, que agora bastam a ele 7, 6, tá certo? O fabricante, diante disso, obviamente, demite, né, diminui a produção, só que essa demissão, no caso da situação do início da guerra, é contornada exatamente pela convocação das Forças Armadas. Tá? Quando termina a guerra, reparem, aquelas pessoas que tinham recursos para consumir ou que amealharam recursos para consumir durante a guerra, agora não tem mais crise à vista. Logo, tá, voltam ao consumo. Então, se tinha uma demanda de 5 geladeiras por mês, agora teremos uma demanda imediata no pós-guerra de, sei lá, 35, 40. Primeira consequência disso, o preço desse bem, geladeira, vai subir, né, pela demanda maior do que a oferta. Enquanto isso, o comerciante diz ao fabricante que ele agora precisa de mais geladeiras. O fabricante, então, vai começar a contratar indivíduos, tudo bem? Muitos, quem sabe, até retornaram da guerra, tá certo? E a partir daí, você retoma a lógica da produção econômica de bens de consumo, num determinado momento, isso vai estabilizar. Mas reparem que isso leva um tempo. Nos Estados Unidos levou mais ou menos 1 ano e 4, 5 meses, é um período até de muita agitação por causa do desemprego, né, enfim, dos salários baixos, dos retornados da guerra, né, existe um pânico em relação ao avanço do socialismo nos Estados Unidos, as ideias perigosas comunistas e tudo mais, tá? Mas logo, logo, essa demanda reprimida ela é satisfeita, estabelece-se um momentâneo, isso que eu quero que você entenda, um momentâneo equilíbrio entre produção e oferta. Isso gerou nos Estados Unidos o boom econômico, tá certo? A partir de 1921, esse boom vai até mais ou menos 1928, segundo alguns autores, 27, 28. Enquanto isso, na Europa, a reconversão da economia é mais lenta, dependendo de país para país, evidentemente. Tá? A Alemanha é que mais demora a sua recuperação, a Inglaterra começa a se recuperar a partir de 22, 23, a França a partir de 24, a Alemanha só a partir efetivamente de 25, 23 houve a hiperinflação alemã, nós estudaremos quando falarmos de fascismo, tudo bem? Então, a Europa está nessa recuperação defasada em relação aos Estados Unidos. Esse boom econômico nos Estados Unidos, então, iniciado a partir claramente de 1921, tá, que deu origem também aos chamados loucos anos 20, aí é uma questão mais de comportamento social, vamos lembrar, depois dos anos de guerra, de uma ideia de que o horizonte era um horizonte complicado, tá? Agora a paz, né, colocava para as pessoas a seguinte situação: temos que viver a vida intensamente, porque não sabemos, né, o dia de amanhã. Amanhã a gente pode estar morto. É o tal do carpe diem que vocês ouvem muito os professores, principalmente de literatura, falarem. Então, é a ideia do consumo exacerbado, em alta escala, é a ideia de viver o dia como se fosse o último, né? Muitas, evidentemente, situações de festas, de novas danças, de novos ritmos, e tudo isso contribuindo por uma euforia, né? A ideia de que, de novo, retornava-se, ao período de uma nova Belle Époque, quem sabe. Tá? Mas esse boom econômico ele escondia, pela sua face, digamos, radiosa, a existência dos limites, né, das nuvens negras do sistema, como alguns autores chamam. Tá? A primeira delas é uma questão que é estrutural ao sistema capitalista. O aumento da produtividade do trabalhador, portanto, o aumento da produção,
dos, dos setores econômicos, principalmente do industrial, é sempre maior do que o crescimento da massa de salários. Bem, isso cria um gap, uma distância cada vez maior entre a curva da produtividade e a curva do salário. E o salário é o que permite o consumo, porque se você não tem capacidade de compra, tudo bem, você não vai consumir. E no capitalismo, como sempre disse o Henry Ford, não basta produzir, tem que vender, senão você não realiza o lucro. Ora, como os salários não acompanham o aumento da produtividade, criaram-se outros mecanismos na tentativa de fazer frente a essa situação e criar, né, um consumo que fosse capaz de manter o ritmo da produção em crescente andamento. A facilitação do crédito, se eu não consigo comprar à vista, eu consigo comprar em várias prestações, mas reparem que com isso os trabalhadores, os assalariados, os consumidores vão comprometendo parte da sua renda, claro, evidente, tudo bem? Um incentivo à propaganda, na perspectiva de que o estímulo ao consumo, mesmo a consumo de coisas que, digamos, não seriam tão necessárias, levaria à manutenção de uma economia aquecida, e a tentativa de aumento das exportações, ou seja, buscar o mercado externo para suprir as dificuldades do mercado interno. Tá? A questão dessa tentativa de aumento de exportações esbarra na capacidade de compra dos países europeus, saídos da guerra, endividados, tá certo? E mais, esbarra também no fato de que os governos europeus não vão permitir, né, a entrada dos produtos norte-americanos produzidos, né, já no sistema, parte deles, no sistema fordista, né, de produção em massa, em larga escala, portanto muito mais barato, entrarem no mercado dos seus países, porque isso geraria desemprego, tá, crise econômica, crise social, e nenhum governo ia bancar uma situação dessa. Então, os governos europeus começaram a colocar o protecionismo em relação taxas alfandegárias altas em relação aos produtos estrangeiros, aos produtos principalmente norte-americanos. Tá. Além disso, né, o fato de que a economia industrial, principalmente nas empresas industriais, mostravam altas taxas de lucro, levou a uma forte compra de ações no mercado da Bolsa de Valores de Nova York. A Bolsa de Valores de Nova York passou a ser, depois da guerra, o principal polo financeiro mundial, substituindo a City Londrina, a Bolsa de Valores de Londres. Tá? Ao mesmo tempo, né, essa Bolsa de Valores norte-americana atrai investimentos estrangeiros, né, de várias partes da Europa, enfim, e isso dentro da expectativa de que o preço das ações sempre subiria, porque as empresas estavam com lucros, né, crescentes. Tudo bem? Essa era a ideia. Tá? Embora o que vai se verificar quando estourou a crise em 29, é que os preços das ações estavam muito além da capacidade de retorno que as empresas estavam dando. Enfim, de qualquer maneira, muitos setores da sociedade americana, a classe média americana, se endividou, até muitos casos foram comprovados de pessoas que arrendaram as suas casas, hipotecaram as suas casas a um banco, tudo bem? Pegaram o valor dessa hipoteca e aplicaram uma grande parte em bolsa de valores. Então, na expectativa sempre de que o preço das ações subiria. Por outro lado, no campo, na produção agrícola, durante a guerra, houve um forte estímulo à produção dos Estados Unidos, principalmente de cereais, para abastecer, né, os próprios países da Entente na guerra, a Inglaterra, a França, cuja produção de alimentos tinha caído, e a guerra submarina alemã tinha feito um efeito muito forte, principalmente daqueles barcos comerciais que vinham das colônias, da Austrália, da Índia, etc. Então o mercado americano foi muito estimulado a produzir mais. Os farmers, os proprietários de terras americanos, né, investiram comprando equipamentos. Eu sempre gosto de dar o exemplo porque fica mais fácil a compreensão. Tratores, por exemplo. Tá? Só que para comprar trator,
eu preciso de um empréstimo bancário. E o empréstimo bancário, normalmente, o que o banco exigia como contrapartida, como aval para o empréstimo, era a propriedade, certo? Então, você hipotecava ao banco a sua propriedade e ficava com o trator. Com isso, o aumento da produção foi uma realidade, mas os preços agrícolas começaram a despencar, porque o consumo agrícola ele só aumenta se a população aumentar, certo? Porque ninguém passa a comprar 4 quilos de feijão se por acaso o tradicional, o normal era comprar 2 para alimentar a família, porque teve um aumento de salário, porque dobrou o salário. Então, o consumo de alimentos é um consumo dito pelos economistas de um consumo inelástico. Tá? Você só tem aumento por aumento de população. Tá? No caso, quando o mercado europeu se reorganizou, quando a produção no campo europeu retomou, certo? Muitos dos produtores americanos não tinham mais a venda para esses países. Logo, os preços começaram a baixar porque a oferta dos seus produtos era maior do que a demanda. Tá? Isso levou ao endividamento, a falências, apontando uma crise nesse setor. Certo? Por outro lado, como eu frisei agora há pouco, a retomada da economia europeia, não apenas no campo da produção agrícola, mas também no campo da produção industrial, né, impediu que esse mercado europeu absorvesse os excedentes norte-americanos. Tá? Para fechar, aquela clássica pergunta de vestibular, cite 2 fatores para a crise, aí aparentemente tem 3, mas na verdade tem 4 nessa tela: superprodução industrial, superprodução agrícola, intensa especulação financeira, protecionismo europeu. Tá? A gente fez agora, vou te sair aqui dessa tela, voltar de novo a partilhar com vocês aqui a minha presença, tudo bem? E eu digo que se você agora quiser fazer uma pausa na visão desse vídeo, né, em assistir esse vídeo, tomar uma água, tá? Fazer uma ginástica, quem sabe, uns exercíciozinhos para a coluna, porque ficar sentado em frente ao computador é muito complicado, tanto tempo, enfim, passar uma água no olho, esse é o momento. Tá? Faz a pausa aqui, eu vou continuar direto, mas você faz a pausa e eu então vou entrar com a explicação do nosso segundo tema dentro da crise de 29, que é exatamente, tá, o New Deal americano. Antes disso, para quem está voltando, para quem está continuando, aqui é um esqueminha que vem lá da guerra, a situação de demanda reprimida, o aumento dos preços, até chegar à crise em Nova York. É um resumo da explicação que eu fiz. Tá? Aqui alguns gráficos, se você tiver curiosidade, a difusão da crise, que os Estados Unidos eram o centro da economia mundial, principal potência capitalista nesse momento. Certo? Aqui uma fila de desempregados nos Estados Unidos, depois do início da crise, no caso aí sopa, café e aqueles bolinhos, né, gratuitos, e os desempregados estão ali na fila. Tá? E agora a gente vai ver as propostas para a resolução da crise no campo capitalista. E nós vamos identificar dois caminhos. Um que a gente chama de saídas democráticas, e o New Deal é o principal deles. Saída democrática porque vai existir um certo grau de intervenção do Estado na economia, mas, certo? Essa intervenção não se fará no campo político, então foram mantidas as práticas da democracia liberal nos Estados Unidos nesse período, apenas o Estado vai agir, né, de forma regulatória e algumas outras intervenções, enquanto que a outra saída, as saídas ditas totalitárias, dentro do campo capitalista, aí nós temos os fascismos, onde o Estado não apenas vai atuar na economia, vai direcionar a economia, mas também vai tentar controlar todos os campos da vida social. Tudo bem? Então vamos começar com o New Deal americano. Existe uma saída democrática também nesse período, mas restrita a países da Escandinávia, que é o chamado Estado do Bem-Estar Social, o Welfare State, mas como esse projeto ele só vai ganhar mais força no pós-Segunda Guerra Mundial,
a gente trata desse assunto mais adiante. Tá? O New Deal foi o programa proposto pelo presidente da República eleito em 1932, Franklin Delano Roosevelt. Tá? Roosevelt, candidato do Partido Democrata, os republicanos governaram os Estados Unidos durante toda a década de 20, até 1932, certo? Quando, na disputa eleitoral, o presidente, tá aqui, Hoover, tá certo? Republicano, foi derrotado pelo candidato democrata. Vocês já estão vendo aqui por esse slide que o Roosevelt venceu 4 eleições consecutivas presidenciais nos Estados Unidos: 32, 36, 40 e 44. Tá? Foi por causa dessa situação que foi colocada uma emenda na legislação eleitoral americana que só permite, desde então, tá, uma reeleição consecutiva. O Roosevelt, na última eleição, em 44, ele escondeu da população americana que estava gravemente doente, tanto que ele morreu em abril de 1945 e não viu a conclusão da Segunda Guerra Mundial. A quem estava quando houve o final da Segunda Guerra Mundial, tanto na Europa quanto no Japão, foi o seu vice-presidente, à época, portanto, presidente, Harry Truman. Veremos isso também mais adiante. Tá? O programa que o Roosevelt propôs durante a campanha eleitoral para convencer e ter uma vitória, como vocês viram, total, né, na eleição de 32, foi o chamado New Deal, que significa novo pacto, novo acordo, certo? E esse novo acordo é a ideia de que o Estado deveria ser o fiador de um novo pacto social entre o capital e o trabalho, entre empresários e trabalhadores. Para sair da crise, o sacrifício não poderia ficar apenas nas costas do setor dos trabalhadores. Os empresários teriam que dar a sua contribuição num pacto onde o Estado, tudo bem, entraria e daria, enfim, medidas, tomaria decisões e colocaria, se necessário, recursos para a superação dessa crise. A primeira medida tomada pelo governo Roosevelt, nos chamados 100 dias, né, a desvalorização do dólar, certo? Essa medida não teve grande efeito, porque todos os países, praticamente governos, desvalorizaram o dólar. O confisco do ouro foi muito importante, criando a lei da reserva do ouro. Foi uma lei determinando que nenhum privado, nenhum cidadão, ou pessoa física ou jurídica, nos Estados Unidos poderia ter barra de ouro, tudo bem? Ou, sim, ouro em cofres sob seu controle. Teria que ser entregue ao governo norte-americano. Claro que o governo norte-americano pagaria, né, o valor correspondente. Uma onça Troy de ouro, mais ou menos 33 gramas, equivaleria a $20 mais ou menos. Tudo bem? Depois que esse ouro foi confiscado, que o ouro ficou todo sob controle, onça Troy de ouro valeria $35. Isso permitiu que o governo norte-americano emitisse mais moeda sem gerar inflação, porque estava essa moeda lastreada no ouro, certo? Significa que agora, a cada onça Troy de ouro, a cada 33 gramas, ele poderia emitir $35 ao invés dos $20 e pouquinho anteriores. Tudo bem? Isso é uma forma do governo se financiar. A lei bancária, ela cria um sistema mais rígido de controle por parte do governo sobre o sistema bancário norte-americano, definindo que o banco não pode ser, ao mesmo tempo, banco de varejo e banco de investimento. Ele tem que escolher qual dos dois. Tá? Banco de varejo é esse banco que tem o correntista, são os grandes bancos que você vê aí pelas ruas das cidades do Brasil, do Rio de Janeiro, Itaú, Bradesco, etc. E o banco de investimento são bancos que são basicamente para pessoas com muitos recursos e que querem investir, né, pesado. Tá? E a tese aqui é que, como não havia essa separação,
durante o processo do boom da Bolsa de Valores, muitos bancos de investimento se formaram, que eram também bancos de varejo. Quando veio a crise, o fato deles terem perdido o valor das ações contaminou o banco de investimento falido, contaminou o banco de varejo, que poderia ter curso sem grandes problemas. Tá? Então, agora é o governo controlando o sistema bancário. A lógica do governo americano no New Deal é uma lógica de uma intervenção do Estado por regulação e controle. Tudo bem? Não é uma lógica de intervenção assim no sentido de estatizar o sistema bancário ou estatizar qualquer setor da economia. Não, o que ele vai querer, e essa é a proposta do New Deal, que os empresários consigam se recuperar, desde que também se comprometam em gerar empregos de boa qualidade para os trabalhadores. A lei do ajuste agrícola, em inglês a sigla é o AAA, né, significava o governo comprou a dívida que os agricultores tinham com os bancos. Tudo bem? Comprou, diminuiu o valor da dívida para o agricultor e estabeleceu um prazo maior de pagamento. Mas o agricultor tinha que ter um compromisso. Ele teria que diminuir a produção da sua fazenda. Tudo bem? Parece paradoxal. Se existe uma crise, existe uma situação de fome, e, no entanto, o governo está dizendo que tem que diminuir a produção agrícola. Na lógica capitalista, se o preço dos produtos agrícolas, tá, ou qualquer produto, diminui muito, desestimula a produção. Então, a ideia era exatamente essa, tentar criar um equilíbrio entre a produção e a demanda é simplesmente daqueles que têm capacidade de comprar. Tá? Para os desempregados, programas de ajuda social. Tá? A Lei de Recuperação Industrial, NRA, é mais ou menos a mesma lógica do AAA, só que em vez de agricultor, substitua agricultor por empresa. A empresa que quiser recursos do Estado, subsídios do Estado para se reerguer, ela terá essa possibilidade, desde que faça adesão a um programa, né, de que leve à aceitação das leis trabalhistas e sociais, salário mínimo, jornada de trabalho regulamentada, aceitação dos sindicatos, tudo bem? Esse programa governamental garantiria aos trabalhadores, tudo bem, dessas empresas que fariam parte do NRA, tá? Ela garantiria um emprego de boa qualidade. Essa era a lógica. Tudo bem? De novo, estabelecer uma boa relação entre capital e trabalho mediada pelo Estado, certo? Além disso, as empresas que aceitassem o NRA teriam o direito, como por exemplo, vou mostrar aqui, tá? Esse restaurante, tá? Então também o setor de serviços foi beneficiado, teria o direito de colar esse adesivo, que é o adesivo do programa, que são os vários programas do New Deal, tá? Assim como o produtor poderia colocar na embalagem do seu produto, que a pessoa vai comprar no supermercado, esse selo, que mostraria para o consumidor que aquela empresa estava ligada a esse acordo e que levaria, pelo menos em princípio, muitos consumidores a dar preferência àquele restaurante ou então àquele produtor, aquele produto que na embalagem tem esse selo. Como hoje muitos dão preferência se tiver um selo de que foi produzido organicamente ou coisa do gênero. Tá bom? O outro ponto importante foram investimentos em grandes obras públicas, no sentido de combate ao desemprego de forma mais ampla. Esse investimento em grandes obras públicas seria o Estado, e o caso do Vale do Tennessee é um caso mais, digamos, emblemático. O Estado faz uma avaliação a respeito de que era esse vale, uma região muito empobrecida, muito depauperada, com pouquíssimos investimentos. O governo americano, então, faz projetos para construção de barragens de energia elétrica, retificação de rio, bonífica de pântanos, construção de rodovias, instalação de uma rede de telefonia e telégrafo na região, ou seja, infraestrutura.
grandes obras públicas, não exige um trabalhador mais qualificado, você precisa de muita mão de obra, então isso realmente ajuda muito no combate ao número de desempregados, tá certo? E repara, quem vai fazer essas obras são empresas privadas, que aceitando as regulamentações do governo, vão contratar e vão receber, né, os recursos do orçamento público para fazer as suas atividades. Tudo bem? Esse programa, uma vez terminado, atrairia setores da economia americana, empresários, que estavam buscando instalar seus negócios, obviamente em áreas onde houvesse uma infraestrutura já formada. Então, uma região depauperada se transformou numa região bastante progressista nesse processo. Tá? De novo, é o dedo indutor do Estado, induzindo as empresas privadas a atuarem aonde ele está indicando, porque, na visão dele, seria o melhor. Tá? Houve problemas no New Deal, claro. Muitos empresários entraram com recursos na Corte Suprema. Por exemplo, uma crítica. O NRA, ao fazer isto aqui, né, por exemplo, esse restaurante que aderiu ao NRA teria vantagem na concorrência contra os demais. Então, isso significaria que o governo, na prática, estaria obrigando todos os proprietários de restaurante a aderir ao NRA, porque senão ficariam em condições inferiores na competição, né? E a ideia da livre competição, da livre concorrência. Tá? Algumas dessas medidas a Corte Suprema anulou, o governo, então, Roosevelt, reestruturou essas medidas. Tá certo? Posteriormente, houve uma mudança na composição da Corte Suprema, porque vários dos ministros da Corte ou morreram ou se aposentaram, e o Roosevelt, então, fez a indicação, e o Congresso, perdão, o Senado, de maioria democrata, aceitou a indicação desses juízes, tá certo? E esses juízes, obviamente, eram ligados a uma visão mais próxima à visão do presidente democrata. Tá? E a partir daí o governo do Roosevelt não teve mais grandes problemas na Suprema Corte. As medidas de 35 e 37, por exemplo, têm a ver com essa questão que eu falei agora há pouco de recurso à Corte Suprema, foi uma lei do Congresso americano regulamentando relações trabalhistas e sindicais, aquilo que tinha sido feito, né, quase como por decreto, desde que você aceitasse o NRA, agora era uma legislação federal americana aprovada pelo Congresso. A Lei de Seguridade Social criou o seguro-desemprego, pensões por invalidez, pensão por idade, né, a nossa aposentadoria, e isso então mostra que, de alguma maneira, o New Deal criou um mínimo de segurança para setores mais frágeis da sociedade. Saída democrática, tudo bem? E a gente, então, passa aqui os slidezinhos, esse aqui eu já passei. Aqui é um slide importante, é uma charge, onde nós temos o tio Sam, que representa os Estados Unidos, e no caso a economia americana, ele está debilitado, tá certo? Aqui a enfermeira dele é o Congresso americano, ou a mulher dele, sei lá, quem cuida dele é o Congresso americano, a representação aqui é o do líder do Congresso, e aqui o presidente Roosevelt, na caricatura dele, Franklin Delano Roosevelt no chapéu, e ele traz a maletinha dele, porque ele é um médico, e diz para ela, olha, é claro que nós vamos mudar os remédios se nós não alcançarmos resultados. E aqui nós temos os vários remédios que já tinham sido receitados, que são os vários programas do New Deal. O que mostra, isso é muito importante, que o New Deal, muitas das vezes, foi um programa feito à base de tentativa e erro. Não foi um programa estruturado, pensado, planejado, todo muito bem articulado, como um plano quinquenal soviético ou coisa do gênero. Tá certo? Foi muito mais tentativa e erro. Até porque, dentro da própria equipe que ajudava, que auxiliava o presidente Roosevelt, havia correntes de pensamento econômico diferentes. Acabou, no final das contas, por triunfar a linha mais próxima às ideias do keynesianismo, né, do Keynes, John Maynard Keynes, um economista inglês, tá certo? O final do New Deal é mais próximo, o terceiro momento do New Deal é mais próximo ao keynesianismo. O Roosevelt, que não gostava a ideia de estimular déficit público, ou seja, gastar mais do que o orçamento permitia, acabou aderindo
em determinados momentos, a essa tese keynesiana para formar esse colchão de proteção. Tá bom? Aqui, o desemprego industrial. Reparem que foi a guerra mundial que efetivamente tirou os Estados Unidos da crise de forma definitiva. Aqui é a linha dos desempregados. Você vê que tem um pico entre 37 e 38 e depois uma forte queda a partir que os tambores de guerra começam a bater e a entrada dos Estados Unidos no conflito em dezembro de 41. Aí chegou essa situação de pleno emprego. Tá? Aqui, de novo, a comparação da produção industrial e o desemprego. Vocês podem notar, produção industrial aqui, e o número de desempregados aumenta quando a produção industrial diminui. Óbvio, uma relação aí tranquila de ser percebida. Tá? Aqui, os empregos industriais, com a variação dele em termos de milhões nos anos aqui, da 32 é o ápice do desemprego nos Estados Unidos, aqui aquela depressão de 37, 38. Tá? Aqui a produção industrial nos Estados Unidos, em azul, na Alemanha, nessa cor aqui, que é vou chamar de amarelo, na França e na Grã-Bretanha, no Reino Unido, entre 1922 e 1938. Repara que aqui 33 é a chegada de Hitler ao poder. A gente vai falar mais adiante. Tudo bem? Aqui 37 e 38 é aquela depressão norte-americana. Aí você pode imaginar que em 38 muita gente está dizendo que Hitler é melhor do que Roosevelt. Isso é uma discussão, tá? E depois a gente pode até ter. Tá? Com isso, eu encerro essa nossa aula de hoje. Tá? Volto aqui para a apresentação, certo, de vocês. Tá? Estamos aqui outra vez, tá certo? E encerro a aula agradecendo a paciência de vocês. São aulas que estão ficando maiores, mas, por favor, vocês têm a capacidade de pausar, tudo bem? Tomar uma água, fazer uma higiene mental, tá? Para depois voltar e assistir aí essa aula que eu estou propondo para vocês. Espero que tenham gostado. Tiraremos dúvidas nos nossos encontros, tá certo? Ao vivo. Tá? Vou encerrar aqui e, mais uma vez, desejo a vocês saúde, paz e a toda a família e amigos de vocês que estejam numa ótima situação no meio dessa normalidade que a gente está vivendo. Abraços a todos.